umidade e temperatura do espaço. Porém, toda a estrutura dos laboratórios e reservas sofre com quedas frequentes de energia elétrica na rede de distribuição da cidade de Manaus. Estes ossos encontram-se altamente fragilizados e foi possível observar 3 tipos de danos ao material. Primeiro, são alterações pré-deposicionais secundárias dos ossos, que são decorrentes do tratamento funerário aplicado aos indivíduos inumados neste contexto, a diagênese expectável em materiais arqueológicos, que é a tafonomia, e a degradação desses materiais após a sua remoção do campo. As principais alterações pré-deposicionais observáveis são a meteorização dos ossos e alterações antrópicas intencionais e não intencionais aos ossos. É o processo pelo qual os componentes orgânicos e inorgânicos dos ossos são separados e destruídos por agentes físicos e químicos que operam sobre o osso exposto à superfície nas camadas subsuperficiais do solo. A manipulação a qual foram submetidos os ossos provavelmente promoveu parte da fragmentação do material e perda de elementos expectáveis, como, por exemplo, quase todos os dentes erupcionados, que deveriam acompanhar a dentição inclusa e as peças maxilares e mandibulares. O principal efeito da diagênese do material ósseo após a sua deposição na urna funerária parece ter sido a microfragmentação. Esta foi provavelmente ocasionada pela acidez do solo e a variação na umidade e temperatura do material ósseo e dos sedimentos envolventes. Foram identificadas fraturas no busto da urna que ocasionaram a entrada de água e, consequentemente, transportes por percolação de sedimentos e ácidos presentes no solo envolvente para o interior do vasilhame. A sucessão de períodos de extrema umidade e seca estão evidenciados por camadas de argila e outros detritos secos aderidos à parede da urna, acima do nível onde se encontram os ossos, no momento do início da escavação do seu conteúdo. Os danos mais recentes ao material provavelmente decorrem de oscilação do controle ambiental. A microfragmentação do material após o acondicionamento é favorecida por alterações térmicas ambientais que fazem o material ósseo expandir em horários de temperatura mais elevada e retrair em momentos mais frios. Somando-se a amplitude térmica, a oscilação dos valores da umidade no ambiente favorece a exsudação do interior do material arqueológico para o exterior, criando uma fina camada de sais e microfragmentos ósseos soltos que cobrem muitas das peças ósseas. A presença de fungos no material arqueológico é identificada em diferentes colorações, o que aponta a presença de mais de uma espécie de fungos colonizando diferentes ossos. Esse tipo de agentes tafonômicos no material osteológico também é resultado da falta de controle da umidade e temperatura do local condicionado. Também nesses ossos existem sedimentos aderidos à superfície óssea. Embora não seja recomendada a remoção destes por conta do estado de extrema fragilidade dos ossos, esse material continuará a ser fonte de sais para os ossos adjacentes, que, somado a oscilações ambientais, vai promover a continuação da fragmentação desses ossos. Para esta urna funerária, foram inventariados 379 fragmentos de restos esqueletais com mais de 1 centímetro e 2 ecofagos, provavelmente uma indústria sobre material orgânico que não podem ser classificados como pertencentes a nenhuma parte do esqueleto humano. Apesar de estarmos limitados ao conteúdo de uma única urna, parece repetir-se uma tendência já observada em outras populações pré-industriais de uma forte contribuição de indivíduos não adultos na composição de contextos funerários. Isso pode ser resultado das taxas mais altas de mortalidade infantil nestes grupos por uma série de fatores, como inexistência de cuidados médicos, medicamentos e vacinas hoje disponíveis, variação na capacidade de promover a alimentação para todos os indivíduos e membros do grupo em épocas de maior escassez de alimentos, a queda na obtenção de nutrientes e patologias específicas da transição da fase do aleitamento para a alimentação sólida, entre. No que se refere à antropologia funerária, alguns aspectos chamam a atenção na mostra. Primeiro, refere-se ao uso de uma urna, evidentemente antropomórfica, que exibe a forma de um único indivíduo, seja esta uma representação de entidade física ou mítica, para a iluminação de vários indivíduos. Ao contrário de outras populações arqueológicas amazônicas, ao exemplo do Maracá, a figura antropomorfa representada na forma de urna pode não necessariamente ter a ver com um indivíduo específico, já que o vaso abrigaria elementos ósseos de mais de um indivíduo com perfis paleobiológicos de idade, provavelmente sexos diferentes. Essa coletivização da morte num espaço diminuto precisa ser melhor explorada e, para tanto, análises mais aprofundadas destes e de outros enterramentos associados à fase Guarita e Meacanguera precisam ser analisados sob uma perspectiva bioarqueológica. Outro aspecto relevante refere-se à inclusão de não adultos na inumação secundária. Ao contrário da tendência já descrita etnograficamente para povos indígenas no território brasileiro, esse material prova que, independentemente da fragilidade dos ossos imaturos, este material foi propositalmente selecionado para compor o conteúdo de uma urna. Isso pode sugerir uma importância de inclusão das crianças ao mundo dos mortos entre os grupos que produziram a cerâmica Meacanguera e Guarita. Por fim, o fato de haver ossos intencionalmente perfurados na amostra é uma característica muito peculiar dessa coleção. Faz necessário o estudo de outros contextos da mesma população arqueológica para termos uma noção se este tipo de manipulação fazia parte do rol de tratamentos normativos dessa comunidade ou se representa uma particularidade dispensada apenas a poucos indivíduos do grupo. É possível que haja alguma ligação entre o fato de um dos indivíduos adultos na amostra exibir lesões na forma de perfurações patológicas no crânio. Não temos como avaliar a interpretação da comunidade ao exumar o contexto primário desse indivíduo e observar perfurações no crânio. Contudo, perfurar outros ossos do mesmo indivíduo pode ter a ver com essa ocorrência patológica no crânio.
sobre essa